E o Senhor Jesus, nosso Rei, ele vai nos moldando. Aí eu gostei dessa história de entregar a palavra, e então, por bondade e misericórdia de Deus, todas as pessoas que Jesus pôs ao meu lado, dizendo, você vai ganhar essa alma, para a glória de Jesus eu ganhei essa alma. E para a glória de Jesus, eu não passo um ano sem ganhar pelo menos uma alma. Quando está chegando o final do ano, eu falo, Jesus, tem misericórdia, Jesus, está ficando o ano. Aí no final do ano, assim, Jesus faz assim uma limpa, e salva várias pessoas para a glória do nome dele. Ele vai fazer no momento que ele quer, na hora que ele quer, a oportunidade é ele que nos dá, porém, nós temos que estar nas mãos do Rei, e ele vai nos moldando. Ele vai ensinando como que a gente tem que falar na escola, ele vai ensinando como que a gente vai falar de Jesus para a professora. Crianças, vocês têm a unção de Deus, e vocês são diferentes das crianças do mundo, das crianças que não vêm para a igreja. Porque as crianças que não vêm para a igreja passam muito tempo somente jogando, somente na internet, e não tem um tempo para Jesus. Vocês têm escola dominical, vocês têm o culto infantil, onde vocês vêm aqui, ouve a palavra, aprende e sai lá fora, fala da palavra. Porque tem muita gente adulto que não consegue falar de Jesus. Mas as pessoas que passam lá na rua, elas não têm ideia do quanto é bom estar aqui dentro da casa do Senhor. Aí a gente se torna egoísta, vai para a casa do Senhor, adora, canta, pula, glorifica, recebe a bênção, recebe cura, Jesus salva o filho, Jesus liberta das drogas. E aí quando sai da porta para fora, fecha a cara, não consegue nem dar um sorriso para as pessoas, porque é crente. Não, nós temos que ser alegres, porque nós temos a alegria do Espírito Santo. Nós temos que sorrir, nós temos que falar para a pessoa, olha, eu conheço um Deus que pode mudar a sua vida. Quando a professora na escola estiver triste, estiver brava, estiver estressada, você pode só, na sua mão, levanta a mãozinha assim, todas as crianças. Levanta a mãozinha. Lembre-se de uma coisa, todo mundo pode levantar a mão. Lembre-se de uma coisa, na sua mão tem unção, na sua mão tem poder, tem autoridade, tem que não tem na vida das crianças lá do mundo. Já viram aquele hino que fala, as minhas mãos estão cheias das suas bênçãos, as minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Todo aquele que eu toco abençoado será. Todo aquele que eu toco abençoado será. As minhas mãos estão cheias da sua bênção. Não é assim. Na nossa vida tem unção. E o nosso Rei, Jesus, ele nos salvou, não foi simplesmente para nós ficarmos aqui só enfeitando assim os lugares, como aqueles vasos que estão aqui, sem nenhum enfeite. Os vasos que estão aqui, todos têm uma utilidade. Porém, o texto que a gente leu, de Jeremias 18, diz que Deus estava falando com Jeremias, dizendo assim, olha, como vaso na mão do oleiro, assim é você na minha mão. Porém, diz o texto que quando o oleiro olha o vaso, ele observa que o vaso está trincado. E quando o oleiro percebe que o vaso está trincado, o que ele faz? Ele guarda? Diz o texto que ele quebra o vaso faz de novo. Sabe por quê? Quem já brincou com barro sabe que é difícil alimentar. Para alimentar ele vai ficar aparecendo você. Aí o oleiro, que sabe todo o formato de como fazer o vaso de novo, porque ele é o criador, aí ele começa a montar de novo.
Senhor começa a tirar da vida dele a desobediência. Que diz a palavra do Senhor que a desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. É muito terrível. Então o Senhor começa a tirar, a moldar novamente o vaso. E aí o tempo vai passando e o Senhor vai olhando e falando assim: esse vaso aqui, ele tá bom, tá cantando, já falou o meu nome, tá bom. Mas ainda falta um pouco de azeite dentro dele. Falta um pouco de unção dentro do vaso. E aí o Senhor começa a usar outro vaso que vem falar da palavra, e os vasos que estão ouvindo vão se enchendo, vão ficando alegres aqui dentro e vão sentindo o desejo de fazer alguma coisa a mais para o Senhor. Quem prega, é gostoso pregar, mas aí passa a pensar assim: bom, estou indo pregar, mas ainda está faltando as almas se converter. O que precisa, Senhor? Aí o Senhor começa a trabalhar no vaso. Olha, precisa orar mais. Aí Deus começa a permitir que o vaso passe por dificuldades, por prova. Porque quando a gente está sendo amassado, a gente fica mais perto do oleiro, não é? Se o oleiro está segurando no vaso, assim, a gente se sente mais perto do oleiro. E para a gente se sentir pertinho do oleiro, nada melhor como a gente dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor, me ajuda a ser um vaso novo, me enche de unção, eu quero ganhar almas para o teu reino, Senhor. E o Senhor vai modelando o vaso. E aí, se você acha pouco pregar, aí Jesus fala: ai, eu vou te dar a oportunidade para cantar também. E então, na minha vida, eu tive essa oportunidade também. Um dia, quando eu tinha 2 meses, eu estava na igreja. Uma moça passou um bilhetinho para o pastor, dizendo assim: Azer gostaria de cantar. Gostaria de cantar. Porque eu nem sabia cantar. Nunca tinha cantado acompanhado com um instrumento. Eu cantava muito bem tomando banho. Aí, quando ela mandou aquele bilhete, eu falei: Quem mandou esse bilhete? Ela falou: eu. Eu falei: eu não vou dizer que eu não vou cantar, mas você vai me ajudar. Ela pensou que eu fosse chamar ela para ir no público também. Aí aquela minha amiga sentou no primeiro banco e eu fui cantar. Aí minha perna parecia que eu ia cair. E eu falei: no momento em que aceitei ao meu Jesus, mas é engraçado, minha vida logo se multiplicou, encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais amor. Aprendi a amar o próximo também. Vai ser bem perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Amém. Eu estava lá cantando. Foi minha primeira oportunidade na igreja, com 2 meses de igreja. Passaram esses dias e eu achei necessidade de adorar a Deus de novo. Só que dessa vez eu fui com a cara e coragem. Eu mesmo não tenho um jeitinho a ser, quero louvar ao Senhor. Aí o pastor não estava na igreja aquele dia, e o culto estava sendo dirigido pelos jovens. E então me chamaram para cantar. Irmãos, eu cantei muito feio demais da conta. Cantei bem feio, desafinado, mas eu cantava com o coração. E na minha mente eu falava assim: eu nem sei direito, Jesus, mas me ensina. E eu cantando, então quando terminou o hino, os jovens da igreja pegaram os instrumentos que eram sagrados para o Senhor e começaram a tocar e a zombar de mim, cantando o mesmo hino que eu cantei. Naquela hora eu me entristeci, eu tinha apenas, acho que de 3 a 5 meses, não lembro direito, de
jovens que deveriam me apoiar. Os jovens que deveriam me chamar e falar assim, olha, vem aqui. Eu sei que você está começando agora, mas nós vamos te ajudar. Olha, se você quiser, vai ter ensaio amanhã, depois. E aí, quando eles zombaram de mim. Sabe, crianças, às vezes o nosso amiguinho sobe aqui no púlpito para adorar a Deus e a gente fica assim, ai, como ele cantou feio, eu cantaria bem melhor. Ah, se fosse eu, não ia fazer assim. E não é só criança não, tem adultos que fazem isso. Porque tinha vezes que quando eu e meu irmão, quem não sabe se é meu irmão, você lembra dessa coisa? Eu lembro. E a gente ia cantar e a pessoa falava assim, não canta não, filho. Quando a gente ia cantar em casa, nossos irmãos falavam assim, é sério, vocês vão ensaiar de novo? Então foi passando aquele tempo e tem menininho. O meu amigo que estava me ajudando tanto está bagunçando agora. Deixa eu ver. O meu amigo que estava me ajudando está bagunçando, não acredito agora. Aí eu fiquei sem ajudante. Acho que ele vai pensar um pouquinho, depois ele deve me ajudar de novo. Né? Então, quando passou o tempo, eles estavam zombando de mim nessa igreja. Eu saí para fora e eu disse, Senhor, eu nunca mais vou cantar, eu nunca mais venho nessa igreja. Eu não disse isso. Eu disse, Senhor, o Senhor é o Deus que deu o dom do louvor para eles e eles não souberam aproveitar. Então, Senhor, eu quero que o Senhor me dê também o dom e me faça poder cantar e louvar o seu nome sempre que eu tiver a oportunidade. E tem mais uma coisa, Jesus. Quando o Senhor me chamar para fazer qualquer coisa, ou pregar, ou cantar, ou orar, ou falar a palavra, eu nunca vou fazer com o meu dedinho assim hoje, não. Porque eu quero sempre estar pronto para o Senhor. E passaram o tempo e eu orando ao Senhor, de repente eu comecei a ficar rouca e eu passava um ano inteiro rouca. E um dia eu andando pelas ruas de Cuiabá ainda, eu colocava a minha mão na garganta e eu lembrava, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui está a mão e aqui está a enferma, eu falava para Jesus. Eu colocava a mão e falava, Jesus, unge a minha voz, eu quero louvar o teu nome. E então, um dia eu passando na casa de uma jovem para levar para a igreja, tinha um grupo de missionários, eu não conhecia ninguém. E quando eu cheguei naquela casa, já na chegada, um moço falou para mim assim, moça, o Senhor me mostra que você tem muito desejo de louvar a Deus. E o Senhor me mostra você andando nas ruas de Cuiabá com a sua mão aqui, dizendo, Jesus, unge a minha voz. Hoje você vai sentir o óleo de Deus descendo sobre a sua garganta. Quando eu dobrei o meu joelho, ele orou, realmente eu fiz assim. E me lembrei que quando eu ia na casa das pessoas que, os únicos que suportavam me ouvir eram os desviados, né? Aí eu ia lá cantar para eles e eu cantava o Nascer de Novo, que dizia assim, na realidade o que eu queria. Nessa hora eu não falava não, porque eu não era boba, essas alturas eu já sabia o que era desafinar, né? Então quando eu chegava nessa parte alta, na realidade o que eu queria, perdoa-me. Aí, nessa parte que era alta, eu ficava quieta. Depois eu voltava a cantar o hino. Depois que Jesus falou comigo, eu fui novamente na casa dessa família, era fita na época, coloquei o meu playback e comecei a cantar. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar este passado triste do meu coração. Consegui, quase que eu tive um treco. Quando eu vi que eu consegui cantar aquele hino, todas as vezes eu ficava quieta. Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus dará a solução. Eu peguei minha fita e falei para eles, olha, outro dia eu volto aqui, tá bom? Porque agora eu tenho que ir para casa. Fui para minha casa correndo. Nessas alturas eu tinha 19 anos. Coloquei todo mundo que estava em casa, que não me suportava ouvir dias atrás, eu falei, senta aqui, mãe, senta aqui.
Porque Jesus foi moldando o vaso, Jesus foi fazendo, e cada coisa, cada conquista nossa, cada dom que Jesus dá para cada um de nós, a nossa família são os primeiros a serem alcançados. Porque eles vão olhar e vão falar: eu não sabia que você sabia fazer isso. Você sabe cantar? Como que eu nunca percebi? É porque o Senhor está moldando um vaso, está preparando. De repente as crianças começam a querer cantar na igreja, começam a querer pregar na igreja. E aí os familiares falam: mas eu não sabia que você sabia ler a Bíblia. Você lê a Bíblia todo domingo na igreja? Nos cultos, quando você é chamado para ler, você lê? Eu leio. Eu não consigo, eu tenho vergonha. Mas quem serve a Jesus não fica com vergonha, sabe por quê? Porque tem autoridade do Espírito Santo. Porque tem a unção do Espírito Santo. E quando a gente serve a Jesus, e a gente olha para uma pessoa e fala: olha, Jesus te ama. Sabia? As pessoas ficam tocadas, porque tem unção quando a nossa boca fala da palavra de Deus. A nossa boca, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Portanto, quando você abrir a tua boca, abra para abençoar, mesmo que esteja bravo. Não fala palavrão, porque Jesus não fica feliz. Jesus vai moldando, vai tirando palavrão. Daí um dia Jesus permite a gente ficar, às vezes, doentinho lá na cama. Aí a gente lembra: eu acho que eu vou pedir para minha mãe orar, porque eu lembro que Jesus cura. Aí a mãe vem e ora. Aí porque Jesus quer nos fazer lembrar dele. E aí no final do ano, irmãos, nunca vi as crianças ficar tão crentes, já no final do ano. Quando a professora fala assim: mãe, vem aqui na escola. A professora chamou minha mãe na escola. O que está acontecendo? Mãe, olha, o seu filho está conversando demais. Está com amizade que não é bom para ele. Ele corre um sério risco de repetir o ano novamente. Aí a mãe olha para o filho: e não é hora de amaldiçoar. É hora de dizer: filho, eu não estou feliz com isso, mas eu estou aqui, nós vamos conseguir juntos. Tá bom? Esses dias eu fui numa casa, eu não tenho filhos, né? Eu sou solteira, eu espero no Senhor desde que aceitei a Jesus, mas eu criei todos os meus filhos. E então eles pensam que eu sou mãe deles. Eles falam senhora para mim desde quando eu tinha 18 anos. E agora eles já são pais e mães, e ainda falam senhora, eu falo: senhora, sua mãe. E então, além de cuidar dos meus sobrinhos, o Senhor me deu o privilégio de cuidar das crianças da igreja. E então eu não tenho experiência como mãe, mas eu tenho experiências espirituais, eu tenho experiência como filha. Porque a minha mãe servia ao Senhor e o meu pai não servia ao Senhor. A minha mãe exerceu bem aquele papel: ensine o teu filho o caminho que deve andar, ou ensine a criança o caminho que ele deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. E a minha mãe, mesmo não tendo estudo, ela nos ensinou os caminhos do Senhor. Um dia eu me afastei dos caminhos do Senhor, fui para o mundo, e lá no mundo o Senhor me guardou. Nunca bebi, nunca fumei, muito menos usei droga. Para a glória de Jesus, nunca me prostituí. E dentro dos bailes, das baladas, o Senhor me escondeu. A honra e a glória é para Jesus. Mas então eu lembrava muito do ensinamento da minha mãe: ensine o teu filho no caminho que deve andar. Quando o inimigo me fazia propostas, esses dias eu estava lembrando que quando eu era criança, eu brincava com as crianças dos macumbeiros, e Satanás falava muito na minha mente: vende a sua alma para o diabo, porque o diabo vai fazer de você uma pessoa muito rica. E era muito constante. E eu pequenininha brincando, apareciam esses pensamentos ruins na minha cabeça. E é por isso, crianças, que a Bíblia fala que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. A criança que está revestida com a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão
eu me lembrava da palavra que eu tinha aprendido com a minha mãe. E o Senhor me guardou. Por 2 vezes, Satanás tentou tirar a minha vida através do suicídio. Uma vez com 13 e uma vez com 16. Mas a palavra que a minha mãe ensinou me falava fortemente aqui dentro, dizendo: quem tira a sua própria vida perde o direito da salvação. Não é que eu tinha controle, porque Satanás estava me influenciando naquilo, eu não tinha controle sobre a minha vida. Mas eu lembrava da palavra, e a palavra tem poder. E então Jesus me livrou da morte as 2 vezes. Então, irmãos, pais, mães, avós que estão aqui, lembra de ensinar. Parece, se eu já tinha prazer em ensinar a palavra do Senhor, depois que eu estive na África, eu aprendi que mais ainda nós temos que ensinar. Porque as crianças da África, eles vão para a igreja pequenininho assim, eles vão sozinhos para a igreja. Porque pai e mãe não vai, porque não pode ir por causa da feitiçaria, da macumbaria, por causa da religião islâmica, os muçulmanos. E então eles pensam que criança não entende nada mesmo, deixa ir na igreja. E eu participei de uma EPF que não é linda como as nossas aqui. Lá não tem bexiga, lá não tem luz, lá não tem água, lá não tem uma janela que possa arejar direito. E o culto era numa igrejinha pequena assim. E tinha alguns bancos de madeira e quase 300 crianças. Das 2 horas até 7 horas da noite eles ficaram ali na EBF. E não tinha mãe para cuidar deles. E não tinha nenhum adulto para cuidar deles, porque lá as crianças são carregadas assim. E também não ia ter um lanchinho depois do culto. Porque lá não tem, lá existe a fome. E as crianças adoravam a Deus assim com as mãozinhas para cima. Tinha algumas que sozinhas, quando o irmão falava, vamos orar? Alguns oravam assim, outros dobravam o joelhinho no chão e colocavam o rostinho no pó assim, e as lágrimas desciam. E as crianças já sabiam adorar a Deus. Tinha menininhas de 10, de 8 anos, que levavam a mãozinha amarrada assim nas costas, e quando um tio na escolinha falava, vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus, levantavam o bebê nas costas. Agora podem sentar. Sentava. Eu tirei fotos, porque me comoveu bastante. Eles não tiravam, abandonavam o irmãozinho por nada. E essas crianças que puderam ouvir, que podem ouvir a palavra, são as únicas que conseguem escapar de sacrifícios, da prostituição e dos casamentos forçados. Porque então o Senhor nos protege. E as crianças estão ganhando os adultos. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, por favor. Nós vamos adorar a Deus agora,